Nesse vídeo eu estarei apresentando para você o caso da múmia encontrada em Nazca, denominada como Maria ou M01. Uma múmia que não é humana, que possui DNA desconhecido pela ciência. E existe aí muita discordância do que é esse ser, né? Alguns cientistas dizem que é apenas uma espécie da evolução humana, né? Nós temos o Homo sapiens e essa seria uma espécie diferente, com 3 dedos, uma anatomia distinta e por aí vai. Mas a grande maioria dos cientistas que coletaram amostras, que estiveram próximos desse caso aqui, dizem que na realidade é um ser não humano que possui DNA desconhecido para nós. Então a gente vai estar falando um pouco disso, vai estar falando um pouco do porquê esse tipo de coisa está sendo divulgada agora, né, no mundo. Bem, nós temos muitos fatos aqui para poder apresentar para você nos próximos dias relacionados aí a alienígenas, que é apenas, né, esse termo usado, né, alienígena, é apenas um termo mentiroso para esconder a história dos Benai Ha-Elohim e dos Nephilim, ou seja, dos anjos caídos na Bíblia e os seus filhos, os Nephilim. Nós temos no livro de Gênesis 6, nós temos no livro de Enoque, nós temos em outros livros aí que foram tirados, né, do cânon da Bíblia, o retrato, né, a narrativa histórica dos anjos caídos, né, e dos pecados que eles cometeram, modificando a natureza tanto, né, dos animais quanto dos seres humanos também. Existe até um trecho na Bíblia Sagrada que fala sobre o sentimento do Criador que vai ali se irando e causa o dilúvio. O Criador, ele coloca que se arrependeu até mesmo de ter criado os animais. E muita gente fala que o pecado que estava aí se proliferando na terra foi a causa do dilúvio e etc. Por isso que o Criador estava irado. As pessoas que dizem isso estão apenas repetindo o que ouviram e nunca estudaram a respeito do tema. Porque na Bíblia é dito também que o Criador se arrependeu de ter criado até mesmo os animais. E eu pergunto para você, qual é o pecado dos animais? O que os animais poderiam cometer? Né? O que os animais poderiam fazer, senão aquilo que foram projetados para fazer de acordo com como o Criador estabeleceu, né, a ordem natural da Terra? Nada. Os animais não cometem pecado, os animais vivem de acordo como o Criador os projetou. Acontece que o projeto original estava sendo modificado. E por isso o Criador se arrependeu até mesmo de ter criado os animais. Várias culturas retratam animais modificados. Inclusive nós temos ali o conto dos Anunnaki, que hoje é bastante aí anunciado pela figura do Zecharia Sitchin, e nós temos até mesmo os minions dele, né, que o defendem essa história mentirosa que ele conta, inclusive distorcendo Bíblia, distorcendo fatos históricos, etc. E na história dos Anunnaki, o que é importante a gente perceber, né, é como os antigos já tinham noção de que o material genético dos seres, inclusive dos seres humanos, poderia ser modificado. É assim, inclusive, dentro do conto dos Anunnaki, um conto de aproximadamente 5.000 anos atrás, ou um pouco mais, é exatamente assim que eles explicam a raça humana. Eles dizem que os alienígenas que vieram do céu modificaram o DNA de macacos, de símios, e colocaram inclusive o seu próprio DNA, o seu próprio sangue, e criaram a raça humana. São os nossos criadores. Nos criaram para que nós os servíssemos. Então, uma civilização antiga já tinha noção sobre modificação genética. Isso não pode ser ignorado. A questão envolvendo a genética, né, a questão envolvendo a ordem natural estabelecida pelo Criador, isso as nações antigas já sabiam disso. As nações antigas sabiam que isso poderia ser alterado e eles perceberam isso sendo alterado. Tanto que em várias culturas nós temos o mesmo mito sendo contado, né? De deuses vindo do céu
E esses deuses, inclusive, gerando filhos, e esses filhos sendo seus chamados, né, de semideuses, inclusive adorados por muitos povos. E, né, esses semideuses gerando muitos problemas, tendo características diferentes, fazendo todo mal na terra. É a história dos Nephilim. São os anjos caídos que caíram do céu, né, que abandonaram a sua ordem original, contaminaram a raça humana e tiveram inclusive filhos. Filhos, os Nephilim. Então a Bíblia conta uma verdade que a todo custo os historiadores aí que servem à elite mundial, os arqueólogos tentam esconder. Você imagine, nós sabemos que nós não podemos confiar na grande mídia. Até mesmo uma pessoa que hoje tem aí, né, uma vida que desconhece a escatologia, que desconhece o Apocalipse, desconfia da grande mídia. Então, se nós não podemos confiar na narrativa que a mídia apresenta, você imagine o quanto a gente pode confiar na narrativa, por exemplo, que os nossos livros de história apresentam. Muita coisa nos foi escondida. Muita coisa. Os rastros dos Nephilim, eles tentam esconder a todo custo, muito embora, né, tenham coisas aí que eles não consigam esconder, que eles apenas tentam, né, explicar de uma maneira completamente estúpida, absurda, né, como, por exemplo, certas estruturas com materiais pesados demais para que os humanos manipulassem no passado, né, sendo construídas, Stonehenge, as pirâmides do Egito, né, a questão envolvendo monólitos. Aqui no Brasil nós temos a Saca de Lã, lá na Bolívia eles têm Pumapunco, e em outras regiões aqui da América do Sul existem vários outros monumentos que seriam impossíveis os seres humanos construírem, dado a complexidade de cortar perfeitamente certas pedras e de manipular, de mover essas pedras. Isso acontece porque no passado existiram gigantes. Tá na Bíblia isso, tá na Bíblia. Existiram várias tribos de gigantes. Várias e várias tribos, tudo isso tem na Bíblia. Seres de 6 dedos. Tudo isso tá lá, mas como muita gente não lê a Bíblia, acha engraçado e dá risada. São os incautos, né? São aqueles que inclusive vão cair nessa mentirinha aqui, dessa múmia Maria. Na região do Peru, meus amados, existem muitas coisas estranhas, né? Existem muitos rastros dos Nephilim, existem muitos rastros aí da atividade dos anjos caídos. Nós temos as linhas de Nazca, por exemplo, né, com seres estranhos sendo retratados ali. Nós temos seres, né, semelhantes a serpentes sendo cultuados pelo povo do Peru, inclusive seres completamente estranhos, né, que eles cultuavam, que eram seres que pediam sacrifícios humanos. Eu mostro até uma imagem para você aqui de uma representação antiga do ser segurando 2 cabeças, dentro do contexto ritualístico. O que você acha que eles adoravam? O que você acha que eles adoravam, se não anjos caídos? Então, essa múmia Maria que eu estou mostrando aqui para você nesse momento, foram feitos estudos nela, né, cientistas russos, como mostra essa matéria aqui, né, que inclusive eu coloquei na capa do vídeo, uma matéria do The Standard, né, onde é dito no título: múmias peruanas de 3 dedos descobertas em tumba no ano passado têm anatomia alienígena. Essa é uma matéria de 2018 e essas múmias foram encontradas no ano de 2017. Por que eu estou trazendo isso para você hoje? Porque tem novidades disso aí, tá? Então, pesquisadores russos, é o que diz essa matéria, que estudam essa múmia de 3 dedos encontrada em uma tumba peruana, afirmam que a figura não é humana. Os pesquisadores de São Petersburgo dizem que Maria, uma múmia do século V, tem estrutura anatômica diferente dos seres humanos. E aí nós temos uma novidade agora, né, dentro de uma matéria do Daily Mail, aonde cientistas analisam, né, essa múmia agora em 2024, dizem que verdadeiramente não é um humano, que possui várias diferenças, né, não possui ouvidos, possui apenas um furo no crânio, no lugar dos ouvidos, a mandíbula é diferente, né, até mesmo os dentes, se eu não me engano, são diferentes, o crânio é
30% maior do que o crânio de um humano normal. E por aí vai, é um ser que possui 3 dedos, né, em cada mão e 3 dedos em cada pé. É um ser não humano. E alguns cientistas fazem questão de dizer que são seres alienígenas. Não é à toa que esse tipo de coisa está sendo divulgada nesse momento, que está dando toda essa discussão dentro do cenário acadêmico. Nós não somos bobos. Nós sabemos que quando eles divulgam algo é porque tem caroço dentro desse angu, é porque eles estão preparando aí um grande teatro. Eles esconderam por muito tempo a existência dos Nephilim, de seres diferentes aí da humanidade, né? Esconderam os restos desses seres e agora eles estão falando sobre isso de várias e várias formas, inclusive usando de múmias antigas. Eles estão preparando algo grande, o grande engano, né, onde Satanás e os anjos caídos irão se apresentar para a humanidade, inclusive como salvadores da humanidade. Haverão vários tipos de manifestações demoníacas e a igreja precisa compreender isso. A igreja está nesse mundo, então a igreja precisa compreender o que está acontecendo nesse mundo. Tem muita gente querendo tampar o sol com a peneira. Não é necessário que a gente fique se importando com isso, vamos olhar só para Cristo. A gente tem que olhar para Cristo em primeiro lugar, obviamente. Mas a gente não pode ignorar o que acontece no mundo, porque do contrário, as profecias não estariam dentro da nossa escritura. Se não fosse para a gente observar os sinais dos tempos, a gente não precisaria das escrituras, né, da literatura apocalíptica dentro das escrituras. Então, nas escrituras nós temos aí sendo dito que haverá um grande engano, sendo dito que demônios irão se manifestar e sendo dito várias e várias outras coisas. E eles não irão nos dizer a verdade sobre quem são esses seres. E essa estátua, essa múmia, poderia até mesmo ser falsa. Poderia até mesmo ser falsa, o que não é, né? Verdadeiramente, dentro do que está sendo apurado, é uma múmia verdadeira e não humana. Mas ela poderia até mesmo ser falsa. O que nós deveríamos analisar é por que eles estão fazendo todo esse estardalhaço com isso agora. E não é só com essa múmia, né? Essa agenda alien está sendo aí executada de várias formas e a gente precisa prestar atenção. Meus amados, eu encerro esse vídeo por aqui, tá? Eu deixo aqui também a nossa chave Pix, caso você queira contribuir com o nosso trabalho. Nós precisamos de vocês, né? São vocês que fazem com que esse trabalho continue. Então, se você pode contribuir com qualquer valor, faça isso através da nossa chave Pix e você estará ajudando bastante aqui o Matrix Mundial, ok? Até o próximo vídeo, se assim o Criador permitir.